Como organizar facilmente os 12 meridianos principais? Como que essa teoria me ajuda na prática clínica? E qual foi o embasamento para a estruturação dos meridianos principais? Vamos dar uma olhada no vídeo? Olá pessoal, professor Arquimedes. Moçada, quando estamos falando de canais principais ou meridianos principais, na verdade nós estamos falando apenas de um dos segmentos de toda a rede de Jing-Luo. Então, quando a gente está falando de Jing-Luo, né, Jing-Luo, sistema Jing-Luo, nós estamos falando sobre todo o sistema de canais e colaterais. Isso significa que quando você está estudando os meridianos principais, os canais principais, aquelas linhas, né, que estão no Jack, quem que é o Jack, né? Aqueles trajetos que estamos estudando lá, que passam na região da frente, de trás, daqueles bonequinhos da acupuntura, né? Na verdade, esses meridianos, eles são apenas os canais principais, relacionados aos 12 canais principais, além de vasoconcepção e vasogovernador. Mas a rede ela é muito maior. Então deixa eu mostrar para vocês um esquema. Essa daqui é a rede de canais principais, ou seja, faz parte da rede de Jing-Luo, mas dentro dessa rede de Jing-Luo, você tem os meridianos principais, que é o sistema Jing-Zhen, ou seja, né, quando você está estudando lá o meridiano do intestino grosso, você está localizando os pontos do sistema Shou-Yang-Ming da Shang, Jing-Zhen. Então esse Jing-Zhen vem dessa parte de canais principais, de meridianos principais. Mas, por exemplo, se você está fazendo o tratamento com ventosa, né, você está fazendo ali, ó, pegando, né, a ventosa ali, trabalhando no sistema da bexiga, você está trabalhando o quê? Você está trabalhando a musculatura paravertebral, musculatura de dorso. Então você está atuando sobre o sistema Jin-Jin, que é um sistema de músculos, ossos, tendões, ligamentos, por onde o canal principal está passando. Então, novamente no slide aqui, ó, você tem o meridiano tendino muscular, que é chamado de Jin-Jin. Portanto, se você está fazendo a ventosa no sistema da bexiga, né, Panguan, você estará trabalhando o quê? Está fazendo a circulação do Qi Xue no sistema Zhu Taiyang Panguan Jin Jin, ou seja, tendino muscular. Você está atuando sobre a musculatura e não especificamente sobre os acupontos. Até dá para estimular a ventosa, o acuponto, quando você tem naquele kit aquele estimulador do acuponto, que você coloca dentro do copinho da ventosa, e quando você faz a sucção, aquela ponteira, né, ela fica estimulando o acuponto. Então aí tudo bem, né? Você está estimulando o acuponto do canal principal Jin-Zhen, mas nessa técnica de varredura da ventosa, você está trabalhando essa mobilização de sangue, né, de Xue, a energia Qi, no sistema Jin-Jin, no tendino muscular. Mas também engloba o quê? Os meridianos divergentes, Jin-Bie. Prof, o que são esses meridianos divergentes? Como diz o nome, se é divergente, ele está deixando o canal principal. Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo a comunicação do órgão com a sua víscera correspondente. Então, quando você fala lá de ligação Biauli, né? O que é aquela ligação Biauli? A ligação Biauli, que é uma das formas de você trabalhar combinação de pontos, você está fazendo a comunicação entre órgãos e vísceras, ou estruturas de polaridades opostas. Daí a importância de eu conhecer o ponto Luo daquele canal. Ou seja, em todos os trajetos, em todos os 12 meridianos principais, quando você pega lá o teu livro de localização de pontos, né, vai ter um determinado ponto que é chamado de ponto Luo. Esse ponto Luo é o ponto que mais especificamente está estabelecendo essa comunicação entre o órgão e a víscera, ou seja, é o ponto que tem essa correspondência de unir as estruturas de polaridades opostas, o órgão com a sua víscera. Mas perceba que dentro dessa rede Jin-Luo, você também tem o que? Os vasos maravilhosos. Então, os 8 vasos maravilhosos que Jin-Bamai também fazem parte desse sistema, do sistema Jing-Luo, de canais e colaterais. Porque meridiano não é uma coisa só, tipo, tem aquela linhazinha ali que a gente está estudando e... Não. Na verdade, a teoria de meridianos, ela conecta todo o corpo humano. E como que fica fácil da gente organizar? Para a gente organizar de uma maneira bem fácil, bem tranquila, né? Eu vou dividir em 12 meridianos principais. Desses 12 meridianos principais, eu vou dividir em 6 meridianos Yin e 6 meridianos Yang. Mas, olha só, peguei 12 meridianos principais, dividi em 6 e 6, né? Lembra que todos os meridianos que começam ou terminam na mão,
são chamados de Shou. E você lembra também que todos os meridianos que começam ou terminam nos pés são chamados de Zu? Então, se eu tenho 6 meridianos Yang, eu vou ter 3 meridianos que começam ou terminam nas mãos, Shou, e 3 meridianos que começam ou terminam nos pés. Assim como no sistema Yin, eu vou ter 3 meridianos que começam ou terminam nas mãos, Shou, e 3 meridianos que começam ou terminam nos pés, Zu. Então, por que ou começa ou termina nas mãos? É essa classificação. Quando você começa lá a nomenclatura completa dos 12 meridianos principais, que eu descrevi no primeiro vídeo do canal, né, na grande circulação energética, você tem toda toda a sequência dos 12 meridianos principais, com a nomenclatura inicial, mão ou pé, para me informar se começa ou termina nas mãos ou nos pés. Na tela, eu estou posicionando a segmentação dos 12 meridianos principais. Então, eu tenho 6 meridianos que começam ou terminam nas mãos, Shou. 6 meridianos que começam ou terminam nos pés, Zu. Sendo que são 3 Yin, 3 Yang. Então, eu tenho um sistema Shou Tai Yin, que é o pulmão, Fei. Eu tenho um sistema Shou Shaoyin, que é o coração. Um sistema Shou Jueyin, que é o pericárdio. E ainda nas mãos, eu tenho o sistema Yang. Eu tenho Shou Tai Yang, intestino delgado, que é o Xiao Shang. Shou Xiao Yang, que é o triplo aquecedor, Sanjiao. E o Shou Yang Ming, que é o intestino grosso, Da Shang. Daí eu tenho 6 meridianos que começam ou terminam nos pés, Zu. Sendo que são 3 meridianos Yin, então Zu Tai Yin, que é o baço pâncreas, Pi. Eu tenho o Zu Xiao Yin, que são os rins, Shen. Zu Jue Yin, que é o fígado, e tem os 3 sistemas Yang dos pés, sendo o Zu Tai Yang, que é a bexiga, Panguan, Zu Xiao Yang, que é a vesícula biliar, Dan, e o sistema Zu Yang Ming, que é o estômago, Wei. E uma das coisas que você pode também evidenciar lá na grande circulação energética é a correspondência topográfica, da onde para onde que esses meridianos estão circulando. Então, vamos pegar os meridianos Yin de membro superior. Então, os meridianos Yin, que são pulmão, pericárdio, coração, qual que é a trajetória deles? Eles começam no tórax e terminam nas mãos. Então, meridianos Yin da mão, né, ou seja, de membro superior, eles começam no tórax e terminam nas mãos. Mas os meridianos Yang da mão, eles começam na mão e vão terminar na face. Então, lembra da grande circulação energética, né? Começou, né? Ó, meridiano Yin da mão foi do tórax para a mão, meridiano Yang da mão foi para a cabeça. Depois nós temos os meridianos Yang dos pés, né, o sistema Zu, que são bexiga, vesícula biliar e estômago, que começam na cabeça e vão terminar lá nos pés. Então, ó, partiu do tórax para a mão, da mão para a cabeça, da cabeça lá para os pés. E por último, nós temos os 3 sistemas Yin dos pés, que começa nos pés e vai terminar no tórax, onde começou toda essa brincadeira. Então, quem são esses 3 meridianos dos pés? Rim, o fígado e o baço pâncreas. Então, rim, baço pâncreas e fígado, eles começam nos pés e terminam no tórax, onde começou toda essa brincadeira. Então, dá uma olhada lá naquela grande circulação energética que você desenhou comigo, que você estruturou comigo. Você começa com o pulmão. O pulmão começa no tórax, foi para a mão, intestino grosso, da mão para a cabeça, estômago, da cabeça para os pés, baço pâncreas, dos pés para o tórax e assim por diante, coração, tórax para a mão, intestino delgado, mão para a cabeça e etc, etc, etc. Então, sempre seguindo esse fluxo energético que termina, né, num ciclo de 24 horas. Por isso que você tem aquele horário, né, o ápice energético de cada órgão ou de cada víscera. E onde que essa teoria, onde que esse conhecimento sobre trajetos vai me ajudar na prática clínica? É justamente essa teoria que vai te ajudar a escolher um ponto distal para trabalhar alguma região. Quando você faz a obtenção do DT de um determinado ponto, o paciente ele não refere que aquele choquinho circulou, correu pro dedo, correu para cima, correu para baixo, né? Então, o que isso tem a ver, será, com as bases fundamentais dos meridianos? O que dá o embasamento na teoria dos meridianos são justamente os vasos sanguíneos, os nervos, os músculos, os tendões, que são semelhantes ou que têm características semelhantes
semelhantes em um determinado trajeto. É justamente essa situação de se estimular um ponto e o teu paciente referenciar que aquele choquinho ou aquela parestesia, aquela sensação está circulando através do próprio trajeto. Daí que você tem a base teórica do meridiano, principalmente vasos sanguíneos e a rede neural. Eu vou deixar na tela uma ilustração mostrando o trajeto do pulmão, pericárdio, coração e mostrando a rede de inervação. Quando a gente fala da inervação de membro superior, né, nós temos o plexo braquial que ele se divide em nervo axilar, nervo braquial, mas tem os nervos radial, mediano e ulnar. Então, nessa ilustração, você pode ver que, coincidentemente, o meridiano do pulmão está passando sobre o nervo radial. O meridiano do pericárdio, ele está circulando no nervo mediano. E o trajeto do coração, ele está circulando através do nervo ulnar. Vamos aproveitar essa teoria dos meridianos, né, toda essa sistemática, para pegar pontos distais que são capazes de trabalhar patologias específicas, patologias que estão em outras regiões. Então, por exemplo, vamos pegar o ponto número 1 da acupuntura, que é o ponto IG4. O IG4, ele é um ponto comando ali da região da face, da cabeça. Ele é um ponto que você pode estimular até através da digitopressão, né, para dor de cabeça, principalmente aquela cefaleia frontal. Você pode utilizar o ponto TA5, que é o pontinho Y1, para trabalhar um zumbido. Ou seja, veja o trajeto do meridiano TA5 e você vai ver ele circulando ao redor do pavilhão auricular ali. Então, zumbidos, alterações auditivas, surdez, você vai ver indicativo de uso do ponto T5. O ponto P7, o ponto LIC, é um ponto comando da região da nuca. Você pode trabalhar esse pontinho aqui para o caso de torcicolos. Ou um outro exemplo, né? Estou com lombalgia. Tem o ponto da bexiga, que é o ponto bexiga 40, lá na fossa popelítea, mas vamos um pouquinho mais longe. Dá para pegar o ponto bexiga 60, que é um dos pontos indicados lá no pé, né? Para trabalhar aquela dor nas costas, né? O nervo asiático, né? A lombocetalgia do paciente. Ou um outro ponto lá, um ponto VB37. Eu também posso trabalhar aquele ponto para doenças oculares. Então, são todos pontos distais que, através dessa teoria, através da inervação, através de alterações vasculares, através de toda essa característica em comum que o nosso tecido, o nosso corpo tem no sentido do meridiano, possibilita que eu faça esse tratamento. E lembrando que pontos distais também podem ser vinculados, agregados à nossa prescrição de pontos para compor a melhor combinação de pontos para o paciente X ou para o paciente Y. Pessoal, o vídeo de hoje era para falar sobre essa teoria de meridianos. Se inscreva no canal, né? Ative as notificações dos vídeos, deixe comentário aí se você tem alguma dúvida em relação a essa teoria, né? Ou mesmo sugestões de vídeos, e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço!